Pedido de revogação de medidas protetivas é igual antibiótico. Entenda por quê. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje abordo essa questão. Por que eu equiparei o pedido de revogação de medidas protetivas à administração de antibiótico? Porque há uma conexão. Falo aqui por que isso. Os antibióticos são ministrados face a uma infecção, geralmente bacteriana, em que o médico prescreve o antibiótico com maior cobertura para aquele determinado antibiótico, e o antibiótico ele não tem um efeito imediato, ele demora um tempo para ter um efeito, e também depende da quantidade, da dosagem desse antibiótico. Então eu faço aqui um paralelo para explicar como os antibióticos podem nos ajudar a entender o pedido de revogação de medidas protetivas. Então, o que eu penso, o que eu vejo diariamente são clientes ou advogados comentando a respeito de revogação. E eu penso que de tanto nós, do grupo KWS, enfrentarmos situações de medidas protetivas, isso nos credenciou, nos permitiu ter um modus operandi diferente no mercado. O pedido de revogação de medidas protetivas, ele deve pautar ali, obviamente, em questões envolvendo a ausência de risco e de necessidade, urgência, né? Então são os requisitos de cautelaridade, são o fumus boni iuris e o periculum in mora. Perfeito? Feito essas considerações, nós temos que entender que a busca, né, pela essa revogação, ela tem que ser feita em doses homeopáticas. Porque o juiz, quando se depara com o fenômeno da Lei Maria da Penha, ele tem muita cautela, né? Ele parte do pressuposto de que a versão da vítima ela é verdadeira a princípio, não que ela será mais para frente, mas para a outorga das medidas protetivas prepondera-se a palavra da vítima. E o juiz, ele analisa o contexto e, diante do pedido de revogação formulado pela defesa do homem, o juiz analisa se existe algum grau de animosidade entre as partes. Isso é fundamental para a análise do pedido de revogação de protetivas. Falo isso porque é um requisito que não está previsto na lei, mas é uma realidade. Juiz algum, de qualquer comarca desse país, vai revogar medidas protetivas quando as partes estão em pé de guerra. Porque qualquer situação, qualquer revogação que vier e acontecer uma tragédia, né, da mulher ser agredida ou morta, esse juiz que revogou a protetiva, ele pode ser responsabilizado. No outro dia a imprensa vai estar no gabinete dele, pedindo explicações por qual motivo ele revogou as protetivas. Então o juiz ou a juíza que se depara com um pedido de revogação, ele tende a não conceder a revogação porque muitas vezes as partes estão em grau altíssimo de beligerância, de litigiosidade. Então esse é um fator que é o juiz, que não está na legislação, mas que nós percebemos que é um componente, é uma variável que devemos levar em consideração. Então o primeiro ponto da revogação não é só ausência de risco, é ausência de animosidade, para que o juiz possa com tranquilidade revogar as protetivas sem ter nenhum problema futuro, né? Então isso é muito importante, que não está em nenhum manual, e só a vida prática nos permite ter contato com essa realidade. Então o ideal nesse ponto, ao formular o pedido de medidas protetivas, como nós não podemos discutir mérito nas protetivas, isso é um ponto a ser colocado, discutido lá no inquérito policial e em eventual processo criminal, é o pedido ser feito de forma gradual, que nem o antibiótico. Aí vem a ideia do antibiótico. Ao invés de pedir a revogação total, o interessante seria, muitas vezes, isso vai depender do contexto, de cada caso concreto, obviamente,
Mas a ideia é a gente pedir pequenos requerimentos, ao invés de pedir logo de plano, de largada, a revogação in totum da medida protetiva. Então, pedido parcial de mitigação, de relativização das medidas protetivas pode ser uma estratégia eficiente para demonstrar para o juiz que, olha, lá atrás foi revogada parcialmente a protetiva, o acusado, o averiguado, melhor dizendo, respeitou a ordem, de lá para cá não teve nenhuma desavença, e hoje o acusado, o averiguado, ele postula a revogação total, porque ele conseguiu demonstrar para o juiz ou para a juíza que ele é digno de crédito, que é possível que o juiz conceda uma confiança, um grau de confiança maior e consiga revogar essa protetiva baseado aí em fatos que foram devidamente comprovados ao longo da protetiva. Eu sei que muitos homens, eles querem a revogação imediata porque muitas vezes, de fato, as medidas protetivas não eram nem devidas, são manifestamente fabricadas. Mas nós vivemos uma realidade, não podemos fugir dela. Então o melhor momento, a depender do caso concreto, isso não é uma estratégia universal, mas na maioria dos casos, em decorrência da nossa experiência, entendemos que a revogação ela tem que começar com um pedido menor para que nós galguemos a confiança do juiz e lá na frente a gente consiga demonstrar que o acusado, o averiguado, não representa nenhum grau de risco para a vítima. Isso é muito importante. Melhor do que pedir a revogação de largada é a gente formular pequenos pedidos de revogação parcial. Com ele nós conseguimos a revogação mais rápida, porque convencemos o juiz de que você respeitou essa ordem, não há animosidade e o juiz consegue com tranquilidade, baseado nas provas e nas evidências, outorgar a revogação das protetivas. Esse é o melhor caminho, não tenha dúvida, perfeito? Então essa é uma orientação que nós fazemos um cotejo, uma comparação entre os antibióticos e a defesa do homem nas medidas protetivas. Precisamos ministrar a defesa da mesma forma que o médico ministra o antibiótico para uma infecção bacteriana. Calibrar a dose e a constância. Essa é a ideia principal reinante no mundo da defesa das medidas protetivas, perfeito? E outro ponto que é relevante, que se agrega a esse, além de você ter a revogação parcial, que ela facilita a revogação total lá na frente, você permite com que o juiz analise que você é digno de consideração e respeito, porque quando você pediu e respeitou a ordem judicial, não teve nenhum descumprimento da ordem judicial nesse percurso, aí com certeza o juiz tem motivos de sobra para revogar as protetivas, perfeito? Então se você está atravessando um período, você foi intimado de medidas protetivas, você tem medidas protetivas que estão se prolongando, talvez seja esse o motivo, talvez a mudança da estratégia defensiva seja a resposta correta para o seu problema, perfeito? Se você precisa de defesa consistente e contundente nas medidas protetivas, conte com o grupo KWS, que é disparado o maior escritório do Brasil na defesa do homem. Atuamos 24 horas em todo o território nacional e estamos aí à disposição de todos vocês para lhe ajudar e lhe defender, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele, seja membro, aproveite e se inscreva no nosso canal, isso é importante para você receber imediatamente, em tempo real, as atualizações que nós fazemos. E não se esqueça, respeitem as mulheres.